Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à nossa gravação do nosso podcast, nosso legado. Eu sou Marcelo Tinte, né, sou host aqui nesse podcast, né, e hoje estamos aqui, hoje temos o prazer de receber a doutora Camila Cortes, né, a nossa gerente de riscos e compliance, pessoa que cuida da nossa parte jurídica da Divisão Comércio, grande parceira, uma grande aliada nossa aí que tem nos conseguido a dar passos importantes nesse nosso desenvolvimento aí de uma forma segura, né? Então, doutora Camila, bom dia, né? Seja bem-vinda, vem para cá, vamos bater um papo conosco aqui. Ei, gente, bom dia, Marcelo, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo aí. É um prazer estar aqui, fazer parte desse grupo que tem vindo conversar com o Marcelo sobre a nossa empresa, sobre as nossas operações, sobre a nossa vida. Estou muito orgulhosa de estar aqui com você, Marcelo. Obrigada. Que bom, Camila. Que bom que você tem gostado aí, né, e acompanhado o nosso trabalho aí, né? E é bem legal. Essa semana eu estava batendo um papo com o Luiz Guilherme, né, que é o nosso editor-chefe aí, né, e ele comentando, já passamos de 4.000 audições dos nossos podcasts, né? É um número assim, bem legal. A gente fica bastante orgulhoso com esse número, né, com esse dado. Porque se a gente está podendo impactar, né, 4.000 histórias já foram ouvidas, né? Não sei lá por quantas pessoas, né? Mas assim, algumas pessoas escutam mais de uma vez, né? A mesma pessoa escuta diversos podcasts, mas assim, se a gente pensar que a gente já teve 4.000 histórias compartilhadas e como que isso pode estar impactando a vida de alguém, isso muito nos motiva, né? A continuar a fazer o nosso trabalho, né? Porque de verdade compartilhar um pouco disso e querendo promover o bem, querendo promover o desenvolvimento das pessoas é uma coisa que muito nos motiva e faz parte da nossa cultura, dos nossos valores aí. E eu acho assim que por mais que o podcast nasça num ambiente corporativo, a gente conversa com pessoas e sobre pessoas. Então, Uhum. essa é uma oportunidade que a gente tem de se relacionar com todo mundo sem uma identificação de quem é. A gente consegue dialogar com outras pessoas de fora da empresa, de dentro da empresa, com os familiares das pessoas, dos nossos colegas. Então, acho que a gente fica dentro do que a gente prega, né? De que o nosso negócio é relacionamento. Essa é uma nova forma da gente se relacionar. É muito legal porque às vezes a gente vê, marca lá o lugar que as pessoas estão ouvindo, né? E tem algumas audições nos Estados Unidos, alguma audição da Costa Rica, algumas audições de Portugal, é bem legal. Eu fico curioso saber quem que é de fora, assim, que está nos ouvindo aí, né? Vou mandar para minha Bem, família toda ouvir. Aí você vai é, ter a audição, a gente vai ter a audição fora do Brasil também. aí, que Familiares, por legal. favor, colaborem. Que bacana. Doutora, eu ia fazer uma proposta aqui para a gente fazer o nosso podcast hoje de uma forma um pouco diferente. Eu ia começar contando um pouquinho do que é o nosso setor jurídico, esse setor que você dirige e tal, para trazer um pouco da noção, da dimensão do que é isso, esse trabalho, né? Porque vocês são aqueles tipo anjo da guarda, assim, né? Que protege tanto e a gente não consegue ver, só consegue perceber a presença, né? Nos livrando das coisas aí. Então, conta um pouquinho para a gente, doutor, o que é, né, o nosso setor jurídico, quantas pessoas, qual que é a demanda, né? Dá uma atualizada para a gente aí, rapidinho. Hoje nós somos em 5 pessoas, nós somos o Jurídico, Riscos e Compliance, e aí o nosso escopo tem um escopo formal, mas eu falo que o nosso escopo informal é garantir que decisões tomadas com paixão sejam sempre seguras. Uhum. Então, assim, eu sempre converso internamente com a minha equipe, que a gente se movimenta, nós somos comércio, nós somos dinâmicos e que cabe a nós caminhar junto na mesma com celeridade e trazendo sempre segurança para as decisões que a gente toma com paixão. O Uhum. jurídico, a gente cuida do preventivo com relação à empresa, então, assim, aplicação das leis na empresa, avaliação se a gente está cumprindo todas as normas, uma nova lei que sai, a gente avalia e fala, olha, está aqui essa lei, saiu, precisamos cumprir. No dia a dia, o acompanhamento, se existir alguma mudança de processo interno que possa estar
em contrariedade a uma lei existente. A gente avalia os contratos que a gente firma, as negociações que a gente faz, para ver se as obrigações que a gente está assumindo se estão dentro das regras da empresa. A gente se relaciona com os colaboradores por causa de direito do trabalho, então, assim, cumprimento de normas trabalhistas, tudo isso está dentro do nosso escopo, formalização de documentos, ações de treinamento, de comunicação relacionada ao cumprimento de norma, Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente precisa preparar as equipes para que elas saibam quando se relacionam com os clientes. Por exemplo, se eu me comprometo com uma oferta com o cliente, que aquela oferta vincula, porque é isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. A mesma coisa com a equipe de serviços. A equipe de serviços o mecânico, a equipe de consultor de serviços, gerentes de pós-venda, eles precisam saber, por exemplo, qual é o prazo de garantia previsto no Código de Defesa do Consumidor, como calcula. Então, acho que assim, a gente tem, são vários processos internos e nuances de atuação com todos os departamentos, por mais que a gente fica formalmente em Cariacica, né? E aí acaba sendo tão bem desenhado, assim, que permeia toda a empresa. E graças a Deus a gente não precisa que fique um fato assim, isso é ordem do jurídico. Não é, faz parte do processo e está no DNA de todo mundo o cumprimento das normas. E aí isso, para mim, diz que está tudo bem, está tudo ok, assim, dentro do nosso trabalho. Verdade. A gente conversa muito, né, Camila? Quando a gente vai... vamos implementar um trabalho novo, vamos comprar ou ir para uma área nova, ou mudar um produto que a gente vai vender, ou um modelo de remuneração para lá e para cá. E quantas discussões preventivas existem, né? Então, assim, é claro que vocês têm diversas demandas, diversas ações aí, mas, assim, a gente percebe que nos últimos tempos o número de ações tem reduzido bastante, né, pelo esse trabalho preventivo, né? Então, é uma coisa assim, que muito não dá essa segurança da gente poder fazer esse caminhar aí, né? Eu tenho muito orgulho, Marcelo, dessa atuação, porque, assim, na história da Divisão Comércio, a gente teve algo em torno de 1.500 processos, o que é muito pouco. Ativos, a gente tem, varia numa média de 500 processos ativos. Só que a gente faz uma média de 800 atendimentos não judiciais. Então, a gente faz 800 atendimentos por mês com gestores, com colaboradores, todos que são preventivos. 800 atendimentos de contrato, 800 atendimentos de orientação, para que a nossa operação flua de uma maneira muito segura. Mas acho que o grande ponto é que essa segurança ela não pode ser uma burocracia, um empecilho para o crescimento da empresa. A gente não pode ser visto, assim, como no departamento, como um departamento burocrático, chato. Então, assim, por isso que eu faço muita questão de que a gente sempre entenda que nós precisamos avaliar e viabilizar as decisões tomadas com paixão. Assim, por isso que essa é a minha conversa interna, assim. Então, participar de novos negócios a gente tem muito orgulho, mas a ideia é como viabilizar esse desejo, como viabilizar esse crescimento. Não é nunca no sentido de isso não deve acontecer, não, como isso pode ser feito, assim, é orientativo. É o maior trabalho mesmo, é o mais difícil de se medir, assim. É o trabalho de quem presta essa consultoria, assim, né? É verdade. Não, e assim, nós somos divisão comércio, né? Uma área voltada para o comércio. Então, você pega todo o drive, todo o mindset do time, é um mindset mais agressivo comercialmente, de ir para cima, de correr os maiores riscos e tal. E a gente está nesse equilíbrio da gente conseguir fazer esse caminhar, conquistar os números que a gente tem conquistado, e que são bons números de venda dentro das montadoras aí. E mesmo assim, muito atento a cumprir todas as normas, né? Essa orientação, esse alinhamento é fundamental, né? Tá, então, como é que é essa ligação com as pessoas, Camilo? Como é que é isso? Porque, assim, às vezes você tem que dizer um não para um negócio que a pessoa está extremamente ansiosa em fazer, está muito motivada em fazer. Eu estou falando de um negócio, mas pode ser uma contratação de um funcionário, de um prestador de serviço, ou um desligamento de um funcionário, um prestador de serviço, ou participar de uma licitação de um órgão público. Então, tem diversas frentes,
né, que as pessoas às vezes não têm muita noção do quão grande, quão aberto tem que ser o conhecimento da sua área, né, para poder atender diversas demandas de uma organização que hoje nós estamos com 2.600 pessoas aí. Eu acho assim, Marcelo, que o primeiro passo para conseguir conversar com gestores e tê-los como parceiros, assim, falando de gestores, mas muitas demandas são de colaboradores tentando entender e colaboradores que querem entender até para colaborar com o seu próprio departamento. Acho que o primeiro passo é que nós somos próximos. Então, assim, eu gosto de ser próxima das equipes. O meu departamento, ele também é isso. Então, assim, eu sei as dificuldades dos setores, das áreas, a gente quer entender, a gente quer saber. Então, se é um desejo que aconteça a tomada de uma decisão, por exemplo, como que eu contribuo com essa decisão? A gente não pode ser apaixonado pela decisão que a gente toma, a gente tem que ser apaixonado pelo escopo, pelo propósito. Então, é sempre uma questão de abrir para quem estiver fazendo uma consulta um cenário. Olha, se a gente optar por fazer o negócio dessa forma, a gente tem esses riscos. Se nós não fizermos, se nós fizermos dessa outra forma aqui, a gente mitiga o risco, a gente elimina. O que você de fato quer? E muitas vezes, nessa conversa próxima, a gente consegue um caminho, um direcionamento. Mas é óbvio que, às vezes, são tomadas decisões que são difíceis, faz parte do negócio, faz parte da vida, né? A gente, toda pessoa, todo ser humano toma decisões difíceis todos os dias. Então, isso na empresa se repete. A empresa também é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Então, acho que o fator mais importante é ter proximidade. E, às vezes, um pouco de firmeza no conhecimento, assim. Então, não parar de estudar, a minha equipe precisa saber, a gente precisa saber antes de todo mundo, a gente precisa entender se tem alguma ideia sendo feita ali, a gente precisa entender para já no começo ter um bom direcionamento, para a gente não caminhar e lá na frente ter que, isso aqui a gente fez, mas não deveria ter lá no começo preparado um outro documento que embasava. Então, assim, isso é relacionamento, a gente tem que se relacionar, tem que saber as dificuldades de cada um, as dificuldades de cada setor e conseguir conversar. Eu acho que me orgulho muito porque consigo conversar com todos os públicos, gosto muito de conversar com as pessoas nessas oportunidades de treinamento. Acho que é o melhor momento, porque é o momento que a gente conhece a dor. E, assim, a empresa tem os clientes, que são os clientes que compram veículos, que fazem serviço. Os meus clientes são os mais de 2.000 empregados da empresa. Então, eu preciso, e o meu escopo é atender esses clientes. Conversar com eles, dar orientação para eles. Eventualmente, se é uma situação que a gente não é do escopo do atendimento de jurídico, riscos e compliance, orientar que ele precisa conversar com o gestor e orientar o gestor que ele precisa conversar com a pessoa. Então, assim, envolve, acho que o mais importante é escuta ativa. A gente precisa escutar para além do que está sendo dito, conhecer o contexto antes de opinar. Não pode ser uma coisa extremamente rígida, porque o nosso negócio não permite. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, entender o que não está sendo dito, entender a dor, e só aí conversar com a pessoa. Verdade. E, assim, a gente percebe isso, né? Assim, não tem a paixão pela opinião, né? Tem a paixão pelo propósito. De verdade, a gente percebe isso nas discussões, porque eu me lembro, por exemplo, que trabalhamos junto quando a gente foi construir o contrato do Go Drive, por exemplo, né? Que é uma coisa extremamente nova para a gente. A gente está construindo uma coisa do zero, né? E aí, quantas pessoas opinaram e tal, isso aqui é muito bom juridicamente, sim, mas vai trazer uma série de entraves, vai trazer muita fricção para o cliente. Então vamos botar determinada coisa, né? Tira daqui, coloca ali, como é que a gente pode se proteger e atingir os objetivos da empresa, né? Então, assim, esse trabalho de parceria, né, que eu costumo dizer, né? Não é uma relação fornecedor e cliente, né? Somos parceiros, né, nesse processo. Então, assim, é muito legal, muito legal. E a gente vê esse trabalho sendo feito com muita paixão, né, Camila? Assim, por você, né? Você constrói esse legado aí que a gente vem falando com muita paixão, que é muito alinhado com os valores do grupo, né? De querer fazer a coisa certa, muito trabalho, né? Não tem enrolação, né, na atividade. A gente percebe muita
diligência, né? Como vocês dizem, né? São muito atuantes nas coisas, né? E aí, me conta um pouco dessa paixão, me fala um pouco da sua história, Camilo. Traz um pouquinho aqui, de onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, como é que foi essa paixão pelo direito, né? Conta pra gente. Essa paixão, Marcela, é plenamente justificada. Eu sou de Vitória mesmo, estudei, fiz Direito na Faculdade de Direito de Vitória, FDV, fiz pós-graduação, fiz duas pós-graduações, uma em Direito Público e uma em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E continuei estudei governança corporativa, outros temas, mas acho que a minha paixão pelo direito, ela vem de berço. Meu pai Uhum. é formado em direito, meu pai é empresário, e produtor rural. Então, 3 filhos lá em casa. Um fez veterinária, um fez Uhum. administração, porque tem empresa, tem fazenda, um fez veterinária, outro fez administração, e meu pai, formado em direito, nunca exerceu. E aí vamos falar aqui da influência, né, que a nossa família tem na gente. Eu fiz vestibular para direito, passei, mas acho que antes de ter uma paixão pelo direito, eu tenho uma paixão pelo diálogo e pela argumentação. Então, Uhum. assim, acho que na minha criação, no meu desenvolvimento, criança, adolescente, as decisões não foram tomadas com base no sou eu que mando aqui. As decisões sempre foram conversadas e dialogadas. Assim por causa disso, e o contraponto, se não for dessa forma, isso pode acontecer com você, minha filha. Então, assim, as decisões, por mais que eventualmente a gente não goste das decisões que os nossos pais, a gente adolescente principalmente, Uhum. tome, né? Não, você não vai. Mas lá na minha casa sempre foi, você não vai por Não é causa disso, possível que disso, disso. acontecesse isso na sua casa. Não acredito que aconteceu isso lá. Aconteceu. Então, acho que eu me apaixonei por argumentar, por Uhum. conversar. E Ah, isso aí é o verdade, direito hein? foi um caminho. Isso é verdade. Eu estou com você, eu escuto bastante seus argumentos, eu gosto de conversar. Eu gosto, mas eu acho que é assim que a gente conhece as pessoas. Eu Verdade. sei, assim, eu acho que é assim que a gente conhece. Se eu não tiver condições de olhar no olhinho daquela pessoa com quem eu estou conversando e saber quem ela é, o que ela faz, as dificuldades que a pessoa enfrenta, assim, para estar ali trabalhando e se dedicando, né? Se eu não tiver isso também dentro do meu escopo de atuação, eu não vou me considerar uma boa gestora. E Uhum. aí, Uhum. assim, como o meu departamento ele se relaciona muito com outras áreas, eu não posso limitar o meu relacionamento ao meu departamento. Eu Uhum. preciso conhecer a equipe do pós-venda de Uberlândia 1, Uberlândia 2. Eu Uhum. preciso conhecer o pessoal da oficina lá em Concórdia. Eu tenho que conhecer as pessoas. Não, Claro, não, não claro. existe outra forma de Uhum. convencê-los a tomar uma decisão juridicamente correta se eu não tiver proximidade com eles. Uhum. E Uhum. acho que foi assim, né? Uhum. Aprendi lá em casa, meu pai também. Minha mãe é quietinha, tímida. Uhum. Agora, meu Uhum. pai, eu sou cópia. Então, acho que foi desde de criança. Não teve Muito, jeito, não muito tive como escapar. argumentativa, né? Muito argumentativa, muito. Eu fico pensando, né? Uma filha como você, assim, né? Que você fala e ela vem argumentar e discute, debate, é bem, bem gostoso, né? Faz a gente crescer bastante, né? Mas essa paixão você falou que vem desse modelo de família, né? Do seu pai, das coisas e tal. E você, assim, nunca teve dúvida, Camila, que era o direito que você queria estudar? Você chegou a ter algum trabalho antes de começar com direito na faculdade? Teve alguma experiência ou já foi direto? Não, gente, olha, meu pai, quando eu estava no segundo período, eu entrei com 17 anos. No segundo período, Você fez primeiro aonde? dia de aula, fiz na FDV. FDV. Fiz na Uhum. FDV. No segundo período, primeiro dia de aula, não tinha começado ainda. No domingo à noite, ele falou para mim assim: amanhã vai arrumada, porque eu vou te levar num lugar depois da faculdade. Não Uhum. falou nada. Aí eu fui arrumada, porque ele ia me levar num lugar, ele me buscou na faculdade, ele não me buscava, eu sempre andei de ônibus, e aí Uhum. ele me buscou e me levou e falou: eu estou te levando no escritório de uma pessoa que eu conheço para você começar a trabalhar. Aí eu, mas como que eu vou começar a Nossa. trabalhar? Não estava sabendo que eu ia trabalhar. Aí eu fui trabalhar, aí eu cheguei, ele entrou primeiro, conversou, saiu, falou: ó, tô indo, você tem dinheiro para ir embora? Para pagar a passagem.
Aí eu falei assim, tenho. Aí entrei, conheci os sócios do escritório, Bom, e aí, Marcelo, eu não tinha computador. Eu tinha uma lista de atividades para fazer e que eu aham, precisava fazer quando os advogados levantavam para ir ao banheiro, para ir fazer aham, audiência. E ai aham. de mim se eu não concluísse as minhas atividades. Fora isso, no final, eu tinha que passar cringe, né, gente? Mais de 35 aqui, então existia um carpete e feiticeira antigamente. Nossa, lembro Feiticeira disso. é o negócio que limpa. Então, eu, É. além de fazer as petições simples no meu primeiro dia, primeiro estágio, eu, quando, você está à toa, eu não ficava sentada na frente do Uhum, advogado, porque eu não tinha mesa, nem uhum. computador. Então, se não tinha computador livre, eu ia ficar fazendo o quê? Aí eu lavava os copos, Passava feiticeira no tapete. passava feiticeira, saía Aham. para comprar o lanche dos advogados. E foi assim, fiquei Bem ali vida de estagiário mesmo, né? 3 anos nessa vida. Depois eu fui chamada para estagiar no gabinete de um desembargador. Aí fui, Uhum. não gostei, não tinha o Ó, dinamismo, era muito quieto, um não silêncio tinha feiticeira absoluto. lá. Não tinha Não feiticeira. tinha, preferia, tinha copeira servindo café, mas eu gostava Aham. era da vida de passar a feiticeira. Aí voltei aí Aham. falei, olha, não gostei. Aí voltei pro escritório onde eu trabalhava. Aí eu fiz a faculdade, né? Uhum. Logo Uhum. passei na minha primeira prova da OAB. E já estava, eu passei, a minha OAB eu recebi no dia do meu aniversário, 18 de dezembro. Ah, que presente gostoso. Uhum. E já tava com o meu primeiro emprego, assim, eu fui procurar emprego e consegui um Uhum. emprego, assim, participando de processo seletivo. Aí Uhum. fui advogar para banco. Uhum. Mas, Uhum. assim, não, é porque eu queria trabalhar. Uhum. Então, Essa quando força de meu pai me vontade, né, levou, Camilo? É. Essa força de vontade, se não ficar escolhendo o que fazer, né? Eu estou aqui para fazer e estou aqui fazendo, né? Estou inteira aqui no que eu estou fazendo, né? Não, não, eu estou fazendo a faculdade de Direito, não vou lavar um copo, não vou servir um café, não vou passar feiticeiro igual a gente falou aqui agora. E é isso, né? A vida é isso. A vida não é esse, né, esse caderninho de receita, né? Que você abre, né? A gente estava até brincando aqui no começo, antes das gravações, que falando disso, né? Dessas mudanças que acontecem com a gente para lá e para cá, né? Mas sim, que legal, Camilo. Nossa. eu acho que, na verdade, a Bíblia fala para quem acredita, mas para quem não acredita, é sempre um bom conselho que a gente não deve ser voluntarioso. Então, assim, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente sempre vai enfrentar. Assim, eu, graças a Deus, tive o privilégio, estudei escola particular, fiz faculdade particular, tenho uma família estruturada. Eu sei que não é, a maioria não tem as mesmas oportunidades, mas a gente não deve mesmo assim ser voluntarioso, assim, achar que a gente vai poder escolher o que fazer. Chega um ponto da vida que talvez você possa escolher. Mas Uhum. não é, mesmo assim, você vai ter que, para você se relacionar com as pessoas, num casamento que seja, você não vai fazer tudo que você quer. Então, assim, na É. vida profissional, na vida pessoal, a gente tem sempre que entender que é cedendo que a gente consegue caminhar assim para frente. A gente não vai feito um trem desgovernado para frente com metas que são só nossas, né? Os nossos objetivos, os nossos propósitos Uhum. precisam ser considerando o entorno que a gente convive, a empresa, a família, os Uhum. amigos. Porque é isso, a Uhum. vida é relacionamento. Para mim é fundamental. Assim. É. E você tocou num ponto que eu acho assim, super legal, né? Porque nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Mas a gente sempre faz aquilo que nos leva à frente, né? Aquelas coisas que são importantes serem feitas, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo bobo aqui, de repente, você tem que tomar uma injeção, né? Passamos agora por um motivo de vacina, né? Falar, alguém quer tomar uma injeção? Não, eu vou tomar porque isso é bom, né? Eu vou lavar o copo porque isso aqui é importante como um todo, né? Isso vai trazer, vamos falar na minha casa ou no meu ambiente de trabalho, eu vou cuidar. Ontem eu estava até aí na Curumá com você, usei o banheiro e tinha um monte de pedacinho de papel, aquele negócio que pega lá do papel, vai caindo aquele monte de pedacinho no chão, né? Eu fui lá e peguei, catei aquilo tudo e joguei porque é o espírito de querer a coisa melhor. Não tem esse negócio, que isso aqui é meu, isso aqui não é meu, mas é entender o propósito do para quê, não é nem o porquê, né? Para que eu estou aqui? Né? Estou aqui para quê? Né? Para crescer, para desenvolver, apoiar as outras pessoas, né?
E esse espírito que você traz aí para a gente é muito legal, concordo muito contigo nesses valores, nesses princípios aí. Que bacana, doutor, Muito participar obrigada. aqui com a gente. Uhum. Obrigada. Muito legal. Doutora, nós estamos vivendo agora, entrando em vigor aqui, essa questão da Lei de Proteção de Dados, né, da LGPD, né? Que a gente, nos últimos anos, aí, desde o começo dos anos 2000, a internet ela entra com muita força e muda muito a dinâmica do comércio, né? Hoje em dia, o shopping center hoje é no aplicativo, né? Uhum. E a gente acaba se relacionando muito, toda a forma de propaganda hoje ela acabou migrando muito para o digital e a gente achou que a gente ia poder ter tudo do cliente ali. Eu sonhava, falar, não, agora eu vou botar uma câmera aqui, ó, todo mundo que passar na frente da empresa aqui, vou ver a carinha dela, vou saber o perfil, mandar uma propaganda, vou entrar no celular dela. Cheguei a sonhar com isso. E aí veio a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, falou, não, senhor, você tem que respeitar a individualidade da pessoa e tal. Como é que foi para você a interpretação disso, né? Você é uma pessoa jovem, uma pessoa que já nasceu muito mais digital do que eu, né? Então você viveu nesse mundo digital e de repente vê uma lei trazendo um tanto de barreiras e proteções, né? E tendo que explicar isso para a gente. Como é que foi isso para você? Acho que isso é um desafio constante. Acho que explicar isso para a operação, explicar isso para vocês, explicar isso para todo mundo é desafiador, mas nós temos uma parceria, assim, a gente são decisões que a gente toma e para mim a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei como outras leis que a gente tem. Então, assim, a gente tem uma lei que fala sobre depósito de verbas de fundo de garantia. Essa lei em algum momento foi criada, a gente tem leis que falam sobre justamente a garantia para o cliente. Então, assim, eu tenho leis que falam que se eu faço um determinado serviço, tem o tempo de garantia, que fala quanto tempo que um veículo pode ficar na oficina em reparo em garantia, senão eu tenho que trocar esse carro. Então, assim, para mim, é mais uma lei. O grande desafio é que a gente precisa entender que nós estamos, Marcelo Tinte, CEO, Camila, gerente jurídico, mas nós somos consumidores. E aí, Uhum. nós estamos também com as nossas imagens sendo filmadas, os nossos gostos e as nossas preferências. Eu acho que a Uhum. lei ela veio de uma forma extremamente rígida e um pouco desassociada da cultura brasileira. Ela Uhum. repetiu, em muitos aspectos, uma lei europeia. Só que o Uhum. europeu e o americano, eles têm costumes diferentes do Brasil. Fora daqui, se você pergunta o código de identificação, porque não é CPF, eles perguntam, para que você quer meu CPF? Aqui no Brasil, a gente dá o CPF, a foto e a digital para ter desconto na farmácia. Então, assim, Uhum. veio desassociado da nossa cultura. Mas os dados estavam sendo monetizados. O problema não Uhum. é quando a gente, enquanto empresa, pega os dados do nosso cliente para usar para oferta para esse cliente. O grande Uhum. problema é que passou a acontecer um mercado em que se pega um banco de dados e se vende esse banco de dados por aí. E aí, assim, você, Marcelo Tinte, deu seu nome, seu telefone, seu CPF numa empresa. E aí, essa empresa, além de te vender um produto, vendeu o seu dado para outra e lucrou ali. Qual é a sua participação, Marcelo? E você concordou, Marcelo? Então, eu acho que a lei veio dura para permitir um diálogo. Não Uhum. acho que, no médio prazo, vá permanecer como está. E nem Você acho que acha a que ela gente vai precisa. flexibilizar um pouco mais? Eu acho que vai ter a ANPD, que é a autoridade, né, que fala de proteção de dados, tem feito algumas normas técnicas que dizem como aplicar. Eu acho que não vai ser o fim do mundo que muito se está Uhum. falando. Mas também não acho que as pessoas têm que achar, e aí aproveito para fazer uma correção pública, assim, que tudo você tem que autorizar. Não, infelizmente, consentimento, né, que é uma forma de você autorizar, é uma base legal prevista na lei. Consentimento é uma das possibilidades da empresa tratar o dado de alguém. Tem Uhum. outras. Então, a gente não Uhum. pode achar que vai chegar e, eu tenho que consentir para tudo. Não, tem muitas operações que a gente faz que eu não preciso de consentimento para fazer. E isso vai ser Uhum. com os nossos dados também. Então, se eu comprar, e aí saindo do escopo, né, da nossa operação, mas se eu compro uma televisão, que é uma coisa que acontece, né, com todo mundo, se eu compro uma televisão,
aquela pessoa vai emitir uma nota fiscal da televisão, ela não precisa do meu consentimento para operar aqueles dados de emissão da nota fiscal. Então, acho que a gente tem que ir desmistificando e conversando, mas entender que se a gente fala sobre liberdade, quando a gente pensa num contexto econômico e num contexto político, a gente fala de uma liberdade e respeito à liberdade do outro ali, para a tomada de decisão, né? Também com relação à privacidade dele. Tudo tem um lado ruim, mas eu acho que a gente está indo super bem. Estou bem satisfeita com esse trabalho. Como você diz, né, a natureza não dá saltos, né? A gente vai caminhando passo a passo, né? A gente vai construindo uma sociedade melhor, né? Também acho que a forma como estava muito aberto, acho que a privacidade estava muito exposta, né? A gente estava faltando a gente perder a privacidade quase que dentro de casa, quase dentro do banheiro ali, né? Do jeito que estava muito exposto. Eu acho que a lei veio para dar esse freio de arrumação, acho importante, né? Que trouxe um pouco mais de garantias para a gente, né? De fato, uma privacidade. Eu não quero ser incomodado por pessoas me ligando, pessoas que eu não tem nada a ver comigo, ficar me importunando aqui, né? Ou você conversar, ou com você num almoço, você conversar com o seu celular do lado e falar, fulano, você foi para Fortaleza? Foi boa a viagem? E aí receber no seu celular propagandas de viagem para Fortaleza. Qual é o nosso nível de conforto com o fato de estarem ouvindo as nossas conversas? Exato, Por que a gente conversa com o celular perto? A gente dorme com o celular do lado do criado mudo. Então, assim, é necessário uma norma, acho que não vai ser esse padrão atual, acho que ela vai ter uma relativização, mas é necessário, sim, ter um regulamento sobre isso. Trazer esse equilíbrio, né? Acho muito legal. E para frente, doutora, o que você vê da área jurídica? O que você enxerga? Como é que você vê a atuação, né? Vamos conter ao nosso mundo, né? Que é esse jurídico empresarial, né? Como é que você enxerga o futuro dessa área, né? Essa inter-relação com a operação? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente vai se tornando, e hoje já somos muito mais, mas vai se tornando cada vez mais baseado em dados mesmo. Então, tomadas de decisão que antigamente eram muito com base em feeling, em opinião, em sentimento, elas passam a ser muito mais embasadas em dados. A gente passa para um novo fluxo de comunicação. Então, assim, quando eu falo que eu vou tomar decisões baseadas em dados, eu não posso que os meus dados sejam textos. Então, eu passo a ter um novo formato de comunicação em que contratos são revistos para terem um modelo de design que seja mais intuitivo, com figuras, um padrão mais digital, sem ter impressão, sem ter papel. Acho que as nossas ações de treinamento internas, assim, elas passam a colocar mais cada pessoa que tem contato com um cliente, ou cada pessoa que tem contato com todo mundo, como sujeito ativo e como operador do direito, assim. Acho que a gente, enquanto jurídico, não pode achar que quem fala de direito e de justiça, né, na empresa são as pessoas do jurídico. Na verdade, quem fala é quem está atendendo, quem está explicando, o gestor com a equipe, é o consultor de serviço, é o vendedor com o cliente, são essas pessoas que estão ali operando o direito no dia a dia, mesmo que não saibam. Então, acho que a gente coloca cada vez mais as pessoas como protagonista para um direito e para um departamento jurídico que seja muito mais digital e com uma comunicação muito menos formal e mais fluida. Assim, acho que a gente caminha para um cenário mais leve do que sempre foi historicamente. Há um tempo atrás, de 5 a 10 anos atrás, quando começou-se a inteligência artificial de fato progredir, né, popularizar um pouco mais, começou-se a questão do machine learning, que começou a aprender um tanto mais sobre o comportamento e interpretações, né? Houve muito um buzz na época de falar, função de advogado, função de médico, função de não sei o que, irão desaparecer porque as máquinas irão fazer essas interpretações e tal. E já se passaram no mínimo 5 anos aí ou mais, né? E a gente não percebe isso ainda, com essa atuação, com essa desenvoltura ou com essa assertividade, né? Alguns pareceres, eu tenho amigos que são advogados ou juízes, né?
Eu até de vez em quando pergunto, porque é uma coisa que me instiga muito, né? Assim, existe a possibilidade, mas isso ainda não se tornou prático, né? Como é que você olha essa questão de uma inteligência artificial poder ter a possibilidade de vir fazer essa atividade, desse julgamento jurídico, né, com base na legislação? Acho que com relação à inteligência artificial, considerar é que ela aprende com o ser humano. E o Uhum, grande desafio, a gente tem grandes desafios de legislação brasileira que encarecem esse tipo de projeto, assim. Então, a gente precisa trabalhar e tentar fazer adequações para conseguir aplicar isso na empresa, por exemplo. Mas a inteligência artificial, ela aprende com alguém. Ela não vem com um DNA de eu sei como funciona a divisão comércio. Ela uhum, vai aprender com a gente. E aí ela vai automatizar e ela vai dar celeridade para as decisões, por exemplo, de análise de contratos. Então, assim, isso não vai haver, não consegue que seja feita uma substituição da atividade do advogado. Só que uhum, a automação e aquela aplicação da inteligência, ela vai ter um nível maior de celeridade, um nível igual de eficiência, mas ela depende da interação humana, porque quem calibra a inteligência artificial é o humano que opera. Então, uhum, assim, a gente não vai dispensar o ser humano com base nisso. A gente vai ter que colocar seres humanos com um escopo muito menos de um trabalho objetivo e que uma máquina faz, para um escopo muito mais de interação, para um escopo uhum, muito maior de relacionamento. Porque a inteligência artificial ela não vai pegar a lei, entender e aplicar e falar, olha, para o nosso negócio, a gente vale a pena esse risco aqui de chegar e vamos usar esse formato de assinatura no contrato, por exemplo. Ela não vai, porque ela uhum, não conhece o nosso negócio. Mas a partir do momento que eu faço essa análise e jogo lá, ela vai me falar em 2 minutos, na verdade é uhum, 90 uhum. segundos o dado correto, mas ela me Aham, fala em 90 segundos se o contrato, por exemplo, é igual a um outro que você já assinou. Então, uhum, assim, hoje eu confiro manualmente 2 contratos, faço ali o comparativo. Tem uhum, ferramentas para isso também. Então, hoje a gente já consegue otimizar, né? uhum, Pega 2 arquivos e ele me aponta os pontos de divergência. Mas isso seria feito em 90 segundos. Mas uhum, seria feito sob demanda minha, né? Considerando que eu sou operadora, e com base uhum, na inteligência, no que a inteligência aprendeu comigo. aham, Então, assim, uhum, calibrar é o mais difícil. uhum. Eu acho também assim, eu penso. No começo eu acreditei muito nas propagandas que vi, que a inteligência artificial seria capaz de fazer esses julgamentos, né? Mas eu acho que humanos como somos, né, nós não somos matemáticos, né? A vida ela não é matemática, né? A vida ela não é tão previsível, né? Às vezes você tem uma previsão que vai chover e não chove, ou vice-versa, ou você vem, entra um carro na sua frente e bate, ou aparece um vírus aí, muda, vira a cabeça da gente de cabeça para baixo, ou tantas coisas acontecem. E as pessoas têm emoções, né? E têm razões por que fazem algumas atitudes, né? E aí você querer que uma máquina interprete um comportamento de uma não máquina, eu acho sei lá, eu acho muito grande, né? Eu acho uma pretensão muito grande nessa discussão, né? Porque para algumas coisas eu acho muito ok. Ah, bateu, quebrou, tem que pagar e tal, não sei o quê. Mas o que que levou a bater? Sim. Sabe? Então, vamos chamar de empatia, e não só a empatia no sentido da palavra, que não é só você se colocar no lugar do outro, né? É você viver aquilo com a experiência do outro, né? Então, assim, né? Ah, vou colocar no lugar do outro, o outro me deu essa resposta, vou me colocar. Mas, sim, formação daquela pessoa, de onde que ela veio, como é que ela pensa, sabe? A situação que ela estava naquele instante. Então, acho que isso, a gente tentar levar toda essa dinâmica de emoções para uma máquina, o máximo que ela vai conseguir é replicar a sua percepção, que vamos falar que é o programador. Mas jamais a minha, a do meu filho, do meu irmão, do vizinho e tal, porque isso são as interações humanas, né? Então, assim, eu hoje um pouco mais cético, né, com essa possibilidade tão próxima da gente ter máquinas tomando essas decisões que não são baseadas só em números, né? Porque é isso, se fosse isso, não precisava de tanto advogado, não precisava de juiz, não precisava de nada. Não precisava de nada, né? Era matemático.
Eu acho que para algumas atividades, por exemplo, banco, que é tudo igual, são decisões automatizadas, são operações que são fixas o Eu tempo acho que vem um inteiro, apoio, né? Eu acho que vem apoiando tem muito, como um né? apoio, isso Uhum. aí. Mas a gente, quando a gente entende que relacionamento, que coração faz parte do negócio, Uhum. a gente não consegue trabalhar no escopo de tornar tudo artificial, porque as relações não são artificiais, então Uhum. não tem como a Uhum. gente querer que a inteligência seja só artificial, né? Tem um contexto de inteligência emocional ali também. Pois é, doutor. É uma pena que tem um tal de tempo aí que fica perdendo a gente, mas essa conversa é quase para uma conversa para puxar um vinho e esticar ela, né? Isso é muito bom. Passa do cafezinho. Ah, que bom, que bom. Muito bom. Mas aqui, me dá um conselho aqui, uma dica, né? De um livro, um conselho para os nossos ouvintes aqui. Que dica que você deixaria aí para o nosso pessoal aí? Vou deixar duas coisas. Uma é que eu acho que na operação e na nossa atividade profissional, eu tenho refletido muito sobre como o ideal anula o possível. Então, às vezes, a gente coloca uma condição ideal para que os projetos se concretizem, a gente coloca uma condição ideal para o trabalho, e a gente não pensa que muitas vezes a gente tem que escolher o possível e ir fazendo e ir entregando. Então, acho Uhum. que é sempre bom ter um sonho, mas a gente tem que ter sonhos tangíveis, a gente tem que Uhum. pensar no que é possível e ir conquistando. E Uhum. diferente dos meus colegas, que acho que a maioria indicou um livro que foi com um tom mais corporativo também, de desenvolvimento, eu vou indicar literatura. Acho que é um livro que, apesar de ser literatura, né, que faz diferença na vida e que traz muito aprendizado para a nossa vida profissional. É um livro que chama O Sol é para Todos, é da Harper Lee, é o meu livro favorito da vida. Acho que todo mundo deveria ler, tem lições de humanidade, de relacionamento que eu considero importantes, e de desenvolvimento e de tomada de decisão. E de, Uhum. assim, como a nossa consciência e aí isso influencia para mim, porque eu, às vezes, dou uma orientação, não necessariamente tudo que eu falo vai ser seguido, porque não necessariamente tudo que eu falo é o melhor para o escopo todo do negócio. Eu Uhum. falo sobre a parte jurídica apenas, né? Mas a gente tem que ter muita consciência de que, assim, eu falei a minha cota parte, não necessariamente eu preciso que todo mundo faça o que eu quero. E esse Uhum. livro tem muito essa lição, assim, que eu acho que é um aprendizado importante para a gente que trabalha coletivamente, que tem um propósito comum, né? Uhum. Nós somos todos movidos pelo mesmo propósito aqui, então a gente não pode querer determinar como as coisas acontecem unilateralmente. Verdade, doutor. Obrigado pelas dicas, obrigado pelo conselho, obrigado pela generosidade de compartilhar seu tempo aqui conosco, um pouco da sua história, desse entusiasmo que você tem, dessa alegria, dessa paixão, né? Por essas coisas do direito, né? Por esse trabalho, pelas interações com as pessoas aí. Né, assim, de verdade, te agradeço todo o trabalho que você tem nos ajudado a construir aí, construir esse legado, né? Acho que eu tenho um legado da empresa e tenho um legado individual de cada um de nós. Eu acho que você tem feito esse trabalho muito bem feito aí, tem deixado uma trajetória muito bonita, um rastro, né? Eu acho que quando a gente deixa um rastro de onde que a gente passa, a gente vai cumprindo a nossa parte aí, né? Então, parabéns pelo trabalho, né? Assim, e obrigado mesmo, de coração, né? Eu vou deixar para você fazer as considerações finais aqui para fazer o encerramento do nosso edição de hoje. Eu que queria agradecer, Marcelo, por estar aqui, pela oportunidade, por ter acreditado em mim. Você estava na minha primeira reunião, quando eu assumi o departamento, você estava lá. Então, assim, foi um voto de confiança. Foi a primeira vez que a gente se viu, e eu agradeço muito esse voto de confiança. Agradecer a todos os ouvintes aí, né, e a oportunidade de estar aqui com você e de fazer parte desse time. Agradecer a todo esse time da Divisão Comércio, de todas as empresas. A minha diretora, Andréia Gabriel, que eu admiro muito, então acho que é importante eu e Andréia é uma pessoa muito firme, mas muito doce. Eu gostaria de ter a docilidade de Andréia, então me espelho muito nela. Mas agradecer muito a minha equipe, que é quem colabora e quem faz acontecer no dia a dia, para que a gente tenha assim, um bom trabalho aqui na Divisão Comércio, e para que nós, enquanto time, eu falo que nós somos o time JUR, enquanto time a gente cresça juntos. Então, agradeço muito a eles também.
Que bom. A gratidão é fundamental, né, Camilo, para a gente desenvolvendo. Mas é isso, pessoal. Então, essa foi, né, o nosso capítulo de hoje aí, essa gravação gostosa, esse bate-papo gostoso aí com a Camila, que foi super legal, né, compartilhando um pouco da história dela e a visão, a percepção dela, o quanto que enxerga para frente e quanto tem nos apoiado aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem temos mais aí. E vamos seguindo aí, divulgando o nosso legado e nessa missão nossa aí de compartilhar um pouco esse desenvolvimento nosso para todos aí, tá? Fiquem com Deus, até semana que vem. A gente continua a nossa caminhada aí. Falou, pessoal. Até já.